Então a questão é, se ao lançarmos 3 vezes uma moeda, aparecerem 3 coroas, decidimos rejeitar a hipótese de que ela é honesta. Quais as probabilidades de erro de tipo 1 e erro de tipo 2, se P é igual a 2/3? Fala que o problema aqui é o quê? Qual é o problema que vocês viram? De vocês meio que tentar criar as hipóteses? Eu só esqueci isso, eu não consegui terminar, mas eu coloquei a moeda honesta para a moeda não honesta, e aí assim, só que eu consegui fazer um problema. Tá. H0. Mas nesse caso tem alguma regra para a gente decidir quem está H0 ou H1? Tanto faz. Tem regra? Não tem? Tem. Eu vou. A H0 vai ser a hipótese meio que inicial e levar a os problemas. Tipo assim, normalmente você assume que o que vale assim, você, por padrão, você assume que o H0 é a realidade, e aí você quer analisar se os dados oferecem alguma evidência de que, de repente, aquilo que seria o normal, na verdade, na verdade não é, sabe? Então, H0 é o que a gente vai tentar provar ao contrário. Você vai tentar ver se os seus dados te dá evidência o suficiente para você desacreditar da sua hipótese inicial, do H0. Então, normalmente, com teste de hipótese, o objetivo, assim, o que você mais quer é você rejeitar o H0. Por exemplo, se você vai testar uma doença, você vai testar uma doença, você vai testar se uma vacina ela funciona para alguma doença, aí a princípio você assume que ela não funciona. E aí você vai ver se os seus dados, por exemplo, chegamos que, sei lá, normalmente sei lá, a cada 100 pessoas doentes, vamos supor que 10 pessoas conseguem se curar da doença depois de até 10 dias após ter começado os sintomas da doença. Vamos supor, um exemplo hipotético. E aí, então assim, a cada 100, então cerca de 10 consegue melhorar em até 10 dias. Aí você vai testar uma vacina contra, sei lá, vai testar alguma medicação que a princípio tentaria acelerar o processo de cura dessa doença. Então você vai pegar, né, uma amostra lá, e aí você verificou que a cada 100 pessoas que tomou esse remédio, 11 conseguiram se curar em até 10 dias. Aí a questão tá, beleza, normalmente a cada 10 pessoas, a cada 100 pessoas, sem o remédio, 10 se cura após 10 dias, e agora com essa medicação, você conseguiu obter uma média de 11. Aí a questão será que esse 11 foi um resultado apenas do acaso, ou será que realmente o remédio ele teve um efeito? Então, nesse caso, você assumiria que H0 o remédio não tem efeito. E aí você vê se essa evidência, né, que você meio que aumentou, né, o número de pessoas que se curam em até 10 dias de 10 para 11, se essa evidência é suficiente para você rejeitar o H0, que seria o remédio não tem efeito. Deu para... Então tá, então o H0 seria a moeda honesta, e a questão tipo assim, será que se aparecer se você lançar a moeda 3 vezes e aparecer coroa 3 vezes, será que isso é suficiente para poder você assumir que a moeda não é honesta? Será que aparecer 3 coroas em 3 lançamentos, será que já é uma evidência suficiente para você concluir que a moeda provavelmente não é honesta? Mas ele está proibido para esses critérios. Também teria que utilizar aqueles caras também. Não Oi? deveria utilizar essa questão que você está falando. Então, no caso do exercício, ele só serve por uso e a gente só leva em conta por uso.
Não, assim, Diferente dos outros casos, esse é um caso não, assim, se por um acaso apareceu 3 coroas em seguida, então, assim, se ela não for honesta, você vai assumir, né? Tipo assim, a hipótese alternativa seria de que ela tem uma tendência a mais de sair coroa do que sair cara, certo? sim. E aí, inclusive, né, que ele dá esse P aí igual a 2 terços, então você conclui, porque assim, para a moeda ser honesta, né, que seria o H0, seria que o P seria meio. A probabilidade de sair um ou outro é meio. Aí, se eu estou agora pegando um P maior do que meio, que é 2 terços, e aí eu estou querendo rejeitar a hipótese de que ela é honesta, e se saiu 3 coroas, então daí eu vou concluir que esse P, né, que ele não evidenciou, mas esse P aí deve ser a probabilidade de sair coroa. Aí, para calcular as probabilidades, Tá, então bora ver. Primeiro, a moeda é honesta. O que significa a moeda ser honesta? Ou seja, igualmente. P igual a meio. Então vamos assumir que o P é a probabilidade de sair coroa. Então a hipótese adicional, H1, ela vai ser a moeda não é honesta. Ou seja, P é igual a 2 terços. Beleza. Estabelecemos as hipóteses. Agora vamos analisar o que seria o erro do tipo 1. Probabilidade do erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? Alguém lembra? Rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira, né? Seria isso? Sim. E eu acho que seria aí 3 coroas, dado que P é meio. Isso. Exatamente. Então, a probabilidade do erro 1 vai ser a probabilidade da gente dar E só uma coisa aqui, né? Antes de falar da probabilidade do erro 1, lembra que a gente falou de região crítica? Chamada de RC, que é o seguinte, né? Se o resultado ele está na região crítica, a gente rejeita H0. Então a região crítica é o lugar onde você vai rejeitar H0. Se por um acaso você cair na região crítica, você rejeita H0. Se por um acaso você não cair na região crítica, você aceita H0. Então aqui nesse caso, em primeiro lugar, então essa região crítica vai ser um subconjunto de possíveis resultados. No caso lá que a gente tem calculando uma média amostral, essa média amostral pode ser qualquer número real, né? Agora, tipo assim, nesse caso daqui, né? Quais são os resultados? O resultado você pode categorizar o resultado em 3 coroas, 2 coroas, 1 coroa e 0 coroa. Então você tem os resultados possíveis, são 4. Então eu vou botar aqui, sei lá, vou botar aqui S como sendo o seu espaço amostral. Vai ser 0, 1, 2, 3. Então isso aqui são os possíveis resultados onde esses números indicam a quantidade de coroas.
E aí, a região crítica vai ser quais desses resultados do meu experimento tem que acontecer para poder eu rejeitar H0? 3. Então, a região crítica vai ser um conjunto composto com apenas um único elemento, que é o 3. Tranquilo? Tá, beleza. Então, o que significa a probabilidade do erro 1? A probabilidade do erro 1 seria... eu vou chamar de x o resultado do meu experimento. Então, x é um valor aleatório, que dependendo do meu experimento, ele pode assumir os valores 0, 1, 2 ou 3. Isso aqui seria equivalente ao x barra quando estávamos trabalhando com média amostral. Então, aqui eu estou chamando de x para ser o resultado do meu experimento. Poderia usar qualquer outra letra que eu quisesse. Então, x é o resultado do experimento. E aí, se por um acaso o resultado do meu experimento ele cair na região crítica, eu vou rejeitar H0. Então, a probabilidade do erro do tipo 1 vai ser a probabilidade do x pertencer à região crítica, dado que H0 é verdadeira. Então, isso aqui é meio que uma fórmulazinha que vale para qualquer teste de hipótese. Tipo assim, o erro do tipo 1 vai ser sempre isso. Vai ser a probabilidade do meu resultado cair na região crítica, dado que H0 é verdadeiro. Porque se o resultado cai na região crítica, eu rejeito H0, mais H0 é verdadeira. Então tá, mas nesse exemplo aqui agora, o que significa o x pertencer à região crítica? Significa o x ser igual a 3. Igual a 3, dado que... E aí, o que significa H0 ser verdadeira? H0 ser verdadeira significa que o P é igual a meio. Então, o que é isso aí? Isso aí, tipo assim, isso aí basicamente está dizendo qual é a probabilidade de eu jogar uma moeda honesta para cima 3 vezes e cair as 3 vezes coroa? Alguém sabe me dizer como é que faz essa conta? Oi? Sim, é realmente a probabilidade da interseção, que vai ser meio vezes meio vezes meio, certo? Que é a probabilidade de cair coroa, depois vezes a probabilidade de cair coroa de novo, vezes a probabilidade de cair coroa de novo. Meio vezes meio, vezes meio, que é igual a 1/8. Ou 1,25. Ou melhor, 0,25, né? Não, 0,125. Agora sim. Que é igual a 12,5%. Isso aqui é bom, né? Quando precisa usar aquelas tabelas, né? Tabela da normal. Tranquilo? Alguém conseguiu chegar nisso? Chegou nisso? Eu não consegui sair tipo, só de eu ler o que seria o H0, tipo, não sabe. Mas você conseguiu determinar o que seria o erro do erro do tipo 1. Você só não conseguiu calcular a probabilidade. Beleza. E a probabilidade do erro do tipo 2 vai ser o quê? É a probabilidade do nosso x não pertencer à região crítica, dado que H1 é verdadeira. O que significa isso? Isso aqui é igual a probabilidade. O que significa o x não pertencer à região crítica? Significa que o x ele deu diferente de 3. Ou seja, ou ele deu 0, ou ele deu 1, ou ele deu 2. Então, x é diferente de 3. Ou seja, no lançamento de 3 moedas, eu consegui obter pelo menos uma cara.
dado que o que significa H1 ser verdadeira? Significa que o P é igual a 2/3. Então, qual é a probabilidade de eu ter pelo menos uma cara no lançamento de 3 moedas, dado que a probabilidade de cair coroa é 2/3? Como é que a gente calcula isso? Não sabe? Deve ter que usar bem melhor. Aham. Tá x igual a 2, x igual a 1, x igual a 0. Uhum. Pensar aqui. E o n igual a 3. Então, eu faço a probabilidade separada. Uhum. Não, na verdade, você pode calcular somente uma. Por exemplo, você pode pensar assim, ó. Todos estão acompanhando o que você está falando? O que que uma binomial faz? Basicamente, ele conta meio que a quantidade de sucessos, né? Você tem lá N ensaios, e você quer saber quantos sucessos você tem. A probabilidade. Então, assim, você pode pensar em sucesso, você sair uma cara. Não, peraí, deixa eu ver. Mas de acordo com a variável aleatória que você definiu, eu acho que não tem como fazer isso, não. Deixa eu pensar aqui. Mas olha só, na verdade, isso aqui a gente pode simplificar. Isso aqui vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x ser igual a 3, dado que P é igual a 2/3. Aí acho que agora eu consegui deixar mais fácil, né? Deixa eu falar. É. Todos perceberam isso aí? Que a probabilidade a probabilidade de um evento é igual a 1 menos a probabilidade do complementar desse evento. Quem é o complementar de x é diferente de 3? Seria x igual a 3. Então, isso aqui é mais fácil de calcular. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos... E aí, nesse caso, a probabilidade do x ser igual a 3 seria de sair 3 coroas. Que vai ser... Como a probabilidade de sair coroa é 2/3, então agora vai ser... Em vez de ser meio vezes meio vezes meio, vai ser 2/3 elevado a 3. Que vai ser igual a 1 menos 8 sobre 27. Que vai dar 0,7037. 33. Nossa, o erro do tipo 2, você vai ter uma probabilidade muito alta de cometer ele. Que assim, mesmo se a moeda não for honesta, mesmo se a probabilidade da moeda de sair coroa for 2/3, ainda assim vai ser um pouco difícil de você sair 3 caras, ou de sair 3 coroas. A chance da gente achar que ela é honesta é bem grande. Isso. Alguma dúvida? Próxima questão, quer que eu faça qual? 3. Qual o problema da gente eliminar 3? Fala, nossa, por que a gente estava fazendo isso, estava resolvendo isso? É que você não fez nenhum exemplo em que você não dava a média original. Aí a gente ficou meio em dúvida como proceder. Ah, sim. Eu acho que a gente tenha visto um outro método também, que a gente compara diretamente os erros, tipo, vamos
Estatística de teste. Oi? Estatística de teste. Eu vou falar. Estatística de teste? Como peguei no si, era uma maneira que estava resolvendo. Essa é a questão 3? Essa formulazinha bem aqui. Isso aí, basicamente, é você transformar em uma normal padrão, né? Aí, a gente estava tirando o valor por aqui. Aí, quando a gente calculava dois Z's, né? A gente tirava esse Z aqui e tinha um Z alfa. Aí a gente tirava cadê? Tinha um alfa por aqui, que é 0,5, mais ou menos, e a gente buscava na normal, na tabelada normal. Aí comparava. Tá, bora. Deixa eu entender a questão aqui, que ainda, na verdade, eu nem li essa questão, pra falar a verdade. Tá. Sabe-se que o consumo mensal per capita de um determinado produto tem distribuição normal com desvio padrão de 2 quilos. A diretoria de uma firma que fabrica esse produto resolveu que retiraria o produto da linha de produção se a média de consumo per capita fosse menor que 8 quilos. Caso contrário, continuaria a fabricá-lo. Foi realizada uma pesquisa de mercado. Então, tipo assim, esse menor que 8 quilos aí, então você já pensa que a média tem a ver com esse 8 quilos, sabe? Esse 8 quilos vai ser a média de alguma coisa. Assim, vai ser um... Essa é a região crítica. Oi? Essa é a região crítica. Mas assim, tipo, a gente tem que um produto, o consumo mensal do produto, ele tem distribuição normal com desvio padrão de 2 quilos. E aí, se por um acaso essa média ele for menor do que, então o que é essa média? É justamente a média dessa distribuição normal. E aí, provavelmente esse 8 quilos você vai usar como uma média dessa distribuição. Mas bora concluir a questão para ver o que a gente vai, como é que a gente vai resolver ela. Então, se a média de consumo per capita fosse menor que os 8 quilos, ela iria retirar o produto da linha de produção. Caso contrário, continuaria a fabricá-lo. Foi realizada uma pesquisa de mercado, tomando-se uma amostra de 25 indivíduos e verificou-se que o somatório deu 130 quilos, onde XI representa o consumo mensal do 1º indivíduo da amostra. Então tá, primeiro bora, antes de ler as alternativas aí, ou melhor, ler os itens na letra A, B e C, bora entender o que foi dito até aqui agora. A princípio, a gente tem o consumo de um produto mensal, vamos colocar isso aqui, botar. Então aqui, existe, tipo assim, as pessoas elas estão consumindo o produto e existe uma média mensal que as pessoas estão consumindo, mas só que a gente não conhece essa média. Então eu vou chamar essa média de Mi. E eu sei o desvio padrão dessa normal aí, que vai me dizer o quão concentrado ela está. Então aqui a gente tem que o sigma é igual a 2. Beleza. E aí, nós queremos descobrir qual é o valor dessa média. Então, em primeiro lugar, bora descobrir aqui qual foi a média que nós obtivemos aqui. Então, se a soma deu 180 quilos, então a média vai ser 180 dividido por 25. 7,2? 7,2. Então, beleza. Então, Oi? 7,2
Sim, sim. Então, olha só. A gente quer descobrir se a média é menor do que 8 quilos. Então, o que que você faz? Se a média for 8 quilos, exatamente 8 quilos, você vai ficar feliz e você vai continuar produzindo o produto. Então, a gente pode pegar esse mi aqui na nossa hipótese e assim, a gente pode colocar como hipótese que o mi é igual a 8. E aí a gente tem aqui, né, que esse 7,2 ele está por aqui. Não, assim, a média, tipo assim, você já tem que ter um valor que é igual. Para poder você conseguir fazer conta. Então, tipo assim, eu tô pegando esse valor como sendo, tipo assim, o menor valor possível, porque assim, entre todos os casos que que eu vou continuar produzindo o produto, qual é o pior deles? Se a média for 8, porque se a média for um pouquinho menor do que 8, eu paro de produzir o produto. Então, assim, eu vou analisar se eu tenho evidências para concluir que nem mesmo esse pior dos casos, que seria 8 quilos, está acontecendo. Não sei. Não ficou muito claro isso na minha cabeça. Tipo, se eu ler esse exercício, eu não ia chegar a essa conclusão. Tá. Porque assim, não fica muito claro também, né? Tipo, por que eu vou utilizar 8 quilos? Entendeu? Sendo que de 8 para cima já funciona. Na minha cabeça, a hipótese seria eles iriam continuar produzindo produto, não que a média é 8. Tá. A média real é 8. Embora pensar aqui, tipo assim, se por um acaso, vamos tentar pensar aqui, vou pegar um exemplo bem exagerado aqui, eu vou botar aqui a média 20 quilos. Então eu vou pegar aqui e vou, assim, eu quero verificar se a média é menor do que 20 quilos. Então eu vou ter, sei lá, o 7,2 aqui. Então olha só. Se por um acaso a minha hipótese for que a média, assim, se por um acaso o meu critério fosse que, se a média for menor do que 20 quilos, eu vou parar de produzir produto. Você observa que, tipo assim, se a média mostrar do 7,2, então, tipo assim, provavelmente a média real é menor do que 20 quilos. Sim. Oi? Não, então assim, não, cara, então, assim, vamos pensar que eu tô querendo decidir, porque assim, qual é o objetivo? O objetivo é você encontrar qual é a média de consumo. Então, isso a gente já está fazendo a letra A ou ainda não? Não, eu ainda nem sei o que a letra A fala. Eu estou só analisando aqui a questão, como é que a gente tem que analisar, o que a gente quer fazer nesse caso aqui. Tipo assim, mas assim, você entendeu isso que eu falei aqui sobre os 20 quilos? Sim, se a média for muito abaixo, obviamente ela vai ser menor que a média real. Por exemplo, eu quero criar um critério para poder Garantir que ela não é porque ela tá, espera ser. Eu quero verificar se a média é menor do que 8 quilos. Eu não quero verificar se a média é menor do que 10 quilos, do que 9 quilos. Eu quero verificar se ela é menor do que 8 quilos. Então, se ela for menor do que 8 quilos, então ela vai ser menor do que qualquer outro valor do que 8 quilos. Então, tipo assim, eu quero saber se a média é menor do que
todos os valores que eu continuaria fabricando o produto. Então, assim, se a média for qualquer valor de 8 quilos para cima, eu vou continuar fabricando o produto. Então, mas só que eu quero que a média, assim, eu quero verificar se a média é menor do que qualquer um desses valores que eu continuaria fabricando, que é 8, 8,1, qualquer valor acima de 8, eu continuaria fabricando, e eu quero verificar se a média é menor do que todos esses valores. Então, se eu for pensar assim, a média é menor do que X, então imagina assim, a situação. A média é menor do que X, onde X é um número maior ou igual do que... Melhor, botar aqui. A média X barra é menor do que Mi, onde Mi pertence ao intervalo de 8 a infinito. Então, eu quero agora pegar a interseção de todos esses casos aqui. Porque assim, eu quero verificar se o X barra é menor do que Mi para qualquer Mi desse intervalo aqui. Entendi. No caso, você estaria falando que, assim, falando isso, né, no pior dos casos, assim, o caso mais provável de que ele fosse menor do que 8, e que fosse, pelo menos, maior do que a estimativa ali. Assim, ó, eu quero verificar se a minha média real ele não pertence a esse intervalo. Verificar se a média real ele não pertence a esse intervalo é a mesma coisa de verificar que a minha média real, se a minha média real é menor do que 8. Tá. Foi justamente esse critério que eu estava utilizando. Exatamente. Tá, mas assim, a gente ainda não entendeu bem o porquê de escolher a normal com média 8 como sendo a nossa hipótese nula, né? Assim, por eliminação, vendo o Thiago, seria isso que eu faria, mas na prática, assim, eu não sei, acho que não é tão intuitivo assim, você admitir a média igual ele como hipótese. Mas, pode seguir. Aham. Você lembra de um exemplo que a gente deu logo no início, que a gente falou sobre teste de hipóteses, sobre a compra de parafusos que tinham uma certa resistência? Não, mas eu lembro, mas naquele caso você tinha a média e você colocou um intervalo dos dois lados, ou só de um lado, no caso. Então, aí a gente tinha assim, a gente iria comprar, a gente, assim, tem o país B, tem uma resistência média dos parafusos de 155 e o país A de 145. Então, aí beleza. Então, assim, a princípio a gente quer decidir se o parafuso pertence ao país A ou ao país B. Então a gente pega, por exemplo, sei lá, no caso aqui, você pode pegar o 150, que seria o número que estaria entre esses dois, e verificar, se for menor ou igual a 50, a resistência média da sua amostra, você conclui que o parafuso pertence ao país A. Se for maior do que 150, você conclui você conclui que o parafuso pertence ao país B. Aí tá, beleza. Então isso aqui você tá meio que ciente que de fato ou é um ou é outro. Agora, por exemplo, digamos que tipo assim, você sabe que
todos os... Vamos pensar agora, começar a generalizar essa situação. Você sabe que todos os outros países, que existem vários países além do B, e todos eles possuem resistência menor do que o do país B. Então, o país B é o que produz o parafuso mais resistente de todos. E aí você quer simplesmente verificar se o parafuso é de B ou não é de B. Então, você vai pegar e vai fazer um teste para ver se a média dos parafusos, da resistência dos parafusos, é menor ou igual a 155. Então, você vai pegar a sua hipótese H0, por exemplo, seria a média dos parafusos é 155. E aí, se por um acaso você tiver evidência suficiente para poder dizer que é menor do que 155, então você vai assumir que o parafuso não é do país B. Aí tá, mas beleza. Agora, mas vamos supor que você não soubesse que os parafusos são... que os outros países têm resistência menor ou maior. Digamos que existe outros países que têm resistência maior e que têm resistência menor. Mas só que ainda assim, existem outras qualidades dos parafusos do país B que você só quer comprar se for do país B. E tudo que você sabe, que você consegue verificar da sua amostra, é somente a resistência do parafuso. E aí, então agora você precisa decidir se... Não, então, assim, vamos supor que, na verdade, tipo assim, você sabe que tem países que produzem parafusos de maior resistência, de menor resistência, e tudo que você se importa é apenas a resistência do parafuso. E aí, então, o que você faria? Você iria testar se a média é menor do que esse mínimo que você quer. Porque, assim, se a média se a resistência média for 155 ou maior, para você serve. Então, você iria verificar no seu teste se ela é menor do que esse mínimo que pode ser. Eu não sei mais assim, como explicar isso melhor, mas assim, é sempre assim, sabe? Se você tem assim, tem um conjunto de valores que é aceitável. Então, assim, se for maior do que tanto, é aceitável. Então, você sempre vai pegar o mínimo e você vai verificar se esse valor é menor do que esse mínimo, sabe? Esse mínimo, no caso, do exercício seria 8 quilos. Seria 8 quilos. É porque nesse caso, por exemplo, eu entendi a sua explicação, entendi a comparação. O único problema é que nesse exercício a gente não tem a média. Eu sei que a ideia é justamente encontrar a média, mas essa foi a minha maior dúvida, porque nesse exemplo todo que você deu, a gente está comparando um X bar, a média amostral, com um valor que a gente já conhece. Nesse caso, a gente está comparando X bar com um valor que a gente não conhece. Porque, na verdade, nesse exercício aqui, você vai meio que criar quem é a sua H0, sabe? E aí, esse que é o grande lance de você criar o H0 apropriado, que faça... que consiga atender o que você está querendo verificar. Então, aqui tá, de fato, ele não dá quem é o H0 nem nada. Então, você tem liberdade para poder criar quem seria o seu H0. E se for pensar assim, né, que tipo assim, nenhum outro valor de média seria útil para você. Então, na verdade, assim, esse valor de 8 quilos é o único valor que realmente pode ser útil para você. Porque, assim, você não quer verificar se a sua média é menor do que 9, ou é menor do que 10, ou é menor do que 20. Você quer verificar se a média é menor do que 8. Então, nesse caso, sim, só faz sentido você tentar assumir, então vamos assumir que a média é 8 e verificar se tem evidências para poder dizer que a média é menor do que 8, sabe? Então tá.
Construa um teste de hipótese adequado utilizando alfa igual a 0,05 e, com base na amostra colhida, determine a decisão a ser tomada pela diretoria. Então tá. Então, se por um acaso você assume que a média é 8, então aqui você tem uma normal de média 8 e desvio padrão 2. E aí, você quer verificar qual seria a sua região crítica para poder determinar se esse 7,2 pertence ou não à região crítica. Então, a princípio, eu vou apagar esse 7,2 daqui. E como é que eu vou construir essa região crítica? Eu vou pegar um valor aqui, que eu vou chamar aqui de Z. E eu quero que esse Z seja de modo que isso aqui, essa área daqui seja igual, essa área aqui seja igual a 0,05. Então, por exemplo, quando você vai fazer um teste de hipótese, você tem duas situações. Você pode fazer testes unilaterais e testes bilaterais. Aí você tem que analisar o que faz sentido para o seu caso. O que seria um teste bilateral? Seria você pegar... Aqui você tem o 8. E aí você quer que a média seja exatamente 8. Então você quer verificar se a média não é 8. Então você teria que pegar um valor aqui e um valor aqui. Então você teria que um 8 mais um certo delta. Vou botar aqui delta Z. E aqui seria um 8 menos um certo delta Z. E aí, nesse caso, como você quer o alfa 0,05, então aqui seria a área de alfa sobre 2, e aqui seria a área de alfa sobre 2. Mas olha só, se por um acaso eu fiz uma pesquisa lá com 25 indivíduos e obtive que a média de consumo é de 30 quilos, então, tipo assim, com certeza eu estaria caindo em algum lugar aqui. Mas assim, se por acaso a média de consumo for 30 quilos, é o melhor dos mundos. Então assim, com certeza eu vou querer continuar produzindo porque eu estou vendendo muito desse produto. Então, nesse caso, esse teste bilateral, ele não faz sentido para a gente. A gente só está interessado em verificar se a média é menor. Então, por isso a gente utiliza o teste unilateral. Então, a gente não quer analisar isso daqui. A gente só quer essa parte daqui. Então, nesse caso, a gente pega o alfa inteiro aqui. Em vez de pegar o alfa, dividir o alfa em 2, a gente pega o valor inteiro de alfa. Então, vamos encontrar o valor de Z de modo que essa área aqui seja 0,05. Então, eu quero saber qual é o valor de Z, tal que a probabilidade do x barra ser menor do que esse Z seja igual a 0,05. Beleza, mas aí o que você faz aqui? Você tem que o x barra ele tem uma distribuição normal. Então, assim, assumindo que a média aqui é 8, né? Então, ele tem uma distribuição normal de média 8 e a variância vai ser a variância original, 2 é o desvio padrão, então a variância vai ser 4. A variância original dividido pelo tamanho da amostra, que é 25. Então, vai ser 4 sobre o tamanho da amostra, que é 25. Então, o que a gente faz? A gente vai normalizar esse x barra aqui para transformar esse x barra em uma normal padrão. Aí é aqui que entra aquela fórmula que você viu. Então, você vai normalizar isso aqui. O que você vai fazer? Você vai subtrair a média, que nesse caso é 8, e vai dividir pelo desvio padrão, que vai ser a raiz disso aqui, ó, que é 2 sobre 5. Então, você vai dividir por 2 sobre 5, que vai dar 0,4. E aí, isso aqui vai ser menor. Aí você faz a mesma coisa do outro lado. Z menos 8 sobre 0,4. Então, a gente quer que isso seja igual a 0,05.
Mas aí, ao fazer essas contas aqui, você transformou essa variável aleatória aqui em uma variável aleatória normal padrão. Então, eu vou reescrever isso aqui utilizando a letrinha Z, que a gente está acostumado a utilizar como uma normal padrão. Menor do que Zzinho menos 8 sobre 0,4. A gente quer que isso aqui seja igual a 0,05. E aí a questão é, numa normal padrão, qual que tem que ser esse valor daqui, essa expressão aqui inteira, de modo que essa probabilidade seja igual a 0,05? Alguém sabe dizer? Então, isso aqui, esse Z menos 8 sobre 0,4, menos quanto? 1,64. E aí, resolvendo isso aqui, você vai obter Z igual a... Então, nesse caso, a gente precisaria construir o H0, o H1, erro tipo 1, essas coisas, ou não? Porque quando fala construir o teste de hipótese adequado, essa foi outra dúvida que eu tive, que eu não entendi exatamente o que seria construir um teste de hipótese adequado. Tá, bora discutir sobre isso. Menos 1,64 vezes 0,4 mais 8. Isso é igual a 7,344. Então, ó, esse Z aqui é igual a 7,344. Então, nesse caso, quem que seria a sua região crítica? A sua região... Primeiro, assim, aí você tem que realmente definir o que é o H0. Então, assim, você assume como sendo H0... H0 como sendo igual a média é maior ou igual a 8. Então, agora a gente pode considerar que é maior ou igual. Oi? Você está colocando maior ou igual, ou seja justamente o contrário? Não, a gente tá botando, porque de fato a nossa hipótese é essa, mas assim, para poder a gente fazer os cálculos, a gente tem que pegar meio que a interseção de todos, sabe? Assim, isso, que seria nesse caso o pior dos casos. Porque, por exemplo, digamos que se você fosse pegar, por exemplo, a média igual a 9 quilos, para poder fazer o seu teste, bora ver o que aconteceria. Você poderia cair aqui 8, 9 e o teste não adiantaria de nada. E tipo assim, na verdade assim, né, se você pegasse o 9 quilos aqui, né, aí você iria pegar o alfa aqui, né, tipo assim, isso aqui é 0,05, e aí esse valor que você iria encontrar aqui seria 8,344. Então, por exemplo, se você fosse pegar a média igual a 4, igual a 9 e a média da sua amostra desse 8, você iria rejeitar. Assim, mas só que assim, você não está interessado em saber, assim, que a questão toda é, quando você faz um teste unilateral, o que você está interessado em saber? Você está interessado em saber se a média é menor do que esse 9 que você botou aqui, sabe? Talvez isso agora que eu acabei de falar, meio que consiga justificar bem o porquê que você escolhe o 8. Quando você faz um teste unilateral desse tipo daqui, o que você está querendo verificar? Quando você faz o teste unilateral, você está querendo verificar se a média é menor do que o que você bota aqui. Se você fizer um teste bilateral, colocando aqui, aí você queria verificar se a média é igual ou diferente. Então, acho que responde a sua dúvida, né?
Acho que finalmente eu consegui uma explicação simples do porquê a gente utilizar o 8. Porque de fato é isso, quando você faz o teste unilateral, você está querendo verificar se a média é menor ou maior do que alguma coisa. Acho que eu dei um bocado de volta, sendo que eu só precisaria falar isso. Mas então, isso aí que a gente estaria calculando, essa probabilidade que se calculou, então, seria algum dos erros ou seria só a probabilidade de Não. chegar na região crítica? Aqui a gente calculou um valor para a região crítica, né? A gente não calculou a probabilidade ainda não. Assim, aí outra coisa, né? Aí se por um acaso eu quisesse saber se a média é exatamente 8 ou diferente de 8, né? Aí eu iria fazer um teste bilateral e aí sim o meu H0 seria igual a 8. Então, se o meu H0 fosse média é igual a 8, então eu teria que fazer um teste bilateral. Agora, como eu quero saber se a média é menor do que 8, então, assim, como esse H0 aqui média é maior ou igual a 8, então esse teste aqui vai ser um teste unilateral. Tá, então nesse caso tem o H0, eu tenho o H1, a minha região crítica vai ser igual ao intervalo menos infinito até 7,344. Então, se por um acaso se eu quero esse alfa igual a 0,05, então nesse caso a minha região crítica tem que ser igual a esse daqui. Tá, na verdade você falou assim, né, a probabilidade do erro, né? Na verdade ele já dá a probabilidade do erro. Esse aqui é a probabilidade de você rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira. Então, quando ele dá o valor de alfa, ele já está fixando qual é a probabilidade que ele ele quer que seja a probabilidade do erro do tipo 1. Então, normalmente tem duas situações. Ou você já tem a sua região crítica e você quer saber a probabilidade do erro do tipo 1, ou você quer construir a região crítica de modo que a probabilidade do tipo 1 seja um valor que você pré-estabeleceu. Então, nesse caso, a probabilidade do erro do tipo 1 é exatamente o valor de alfa, que é igual a 0,05. Então, construa um teste de hipótese adequado utilizando alfa igual a 0,05 e com base na amostra colhida determine a decisão a ser tomada pela diretoria. Então, construir o teste de hipótese consiste em você estabelecer quem é o seu H0, quem é o seu H1 e quem é a sua região crítica. E aí agora, isso aqui foi a primeira parte da letra A, e agora determine a decisão a ser tomada pela diretoria. Aí sim que você precisaria agora desse valor aqui, que foi a média de consumo das 25 pessoas, que é 7,2. Então, observa que 7,2, ele pertence à região crítica. O x barra, que é igual a 7,2, ele pertence à região crítica. Logo, o que nós fazemos? Rejeitamos H0, ou seja, vamos parar de produzir o produto. Beleza, então isso foi a letra A. A letra B, qual a probabilidade de se tomar uma decisão errada se, na realidade, a média populacional for Mi igual a 7,8? E olha só que interessante. Só com a letra A, até o que a gente anda na letra A gente não teria como calcular a probabilidade do erro do tipo 2. Aí, agora, com essa hipótese adicional, aí a gente pode calcular a probabilidade do erro do tipo 2, que é exatamente o que a letra B está pedindo. Então, assim, se por um acaso a média real da população, né, for de 7,8,
Então, segundo o critério adotado pela diretoria, o produto deveria cessar a produção, certo? Então, se por um acaso a média for 7,8, a gente vai cessar a produção. Então, a decisão certa nesse caso seria cessar a produção. Então, qual que seria a decisão errada se por um acaso a média for 7,8? Continuar produzindo, exatamente. Então, a gente quer calcular a probabilidade de continuar produzindo, dado que a média real é 7,8. Então, a gente tem aqui sete vírgula oito. Então, essa agora está assumindo como sendo a média real. E o critério que a gente está utilizando é esse daqui. Então, eu tenho aqui o 7,344. Então, olha só, observe aqui. Quando que a gente vai tomar a decisão? Qual seria a decisão errada? Seria continuar produzindo. E quando que a gente vai continuar produzindo? Se a média amostral der maior do que esse valor daqui. Ou seja, se a gente cair nessa situação aqui toda, a gente vai continuar produzindo. Então, qual seria a probabilidade disso acontecer? Então, temos que calcular Então, nesse caso, aqui o x barra, né, a princípio aqui quando a gente estava assumindo que o H0 é verdadeiro, o x barra tem essa distribuição. Mas aí como você agora está assumindo isso aqui, então o x barra, você vai assumir agora que o x barra, ele tem distribuição normal de média 7,8 e o desvio padrão vai ser o mesmo, o desvio padrão não vai mudar não, que vai ser 4 sobre 20, quer dizer, a variância vai ser 4 sobre 25. 4 sobre 25. Então, você quer calcular agora qual é a probabilidade do x barra ser maior do que 7,344, né? Dado que o x barra ele tem essa distribuição aqui. Então, novamente, a gente vai normalizar. Então, isso aqui vai te dar vai ser igual a probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser maior do que 7,344 menos a sua média, que é 7,8, dividido pelo desvio padrão, que vai ser a raiz da variância, que é o 0,4, que a gente calculou no item anterior. Então, a gente quer calcular isso aqui. Então, eu vou fazer 7,344 menos 7,8, tudo isso dividido por 0,4. Isso vai me dar, então isso aqui vai ser igual à probabilidade de Z ser maior do que menos 1,14. Isso aí você já sabe de cabeça, Arthur? Não, né? Isso aqui também pode ser pensado como sendo... Você pode colocar menos dessa probabilidade sem vertical. No caso assim, isso aqui pela simetria do normal vai ser igual à probabilidade de... Isso aqui você pode transformar em Z menor do que 1,14 pela simetria, ou também você poderia fazer 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que menos 1,14. Então aí depende da sua tabela para poder saber o que vai ser mais fácil. Se vai ser, se a sua tabela tiver valores né, negativos, você usa isso aqui. Se sua tabela tiver só valores positivos, você usa isso daqui. Deixa eu ver uma tabela aqui.
Pera aí, com a tabela que eu olhei aqui não tem nenhum valor nenhum. Deixa eu ver outra tabela aqui. É 1,14. Isso aqui vai ser igual a 0,87076. Não, isso não. 8714 87286. Você falou o quê? Ah, não, é que é realmente a probabilidade muito alta, porque você observa que você tem, tipo assim, quase toda a área abaixo, né? Só um pedacinho pequeno que deixa que fica para fora. Então isso aqui dá 87,286%. Então, meio que assim, se realmente a média for muito próximo de 8, então a probabilidade de você continuar produzindo é muito alta. Alguma dúvida? Até tem mais item, tem mais, né? A letra C. Se a diretoria tivesse fixado o alfa igual a 0,01, a decisão seria a mesma? Não mesma, né? Que aí aqui você agora iria querer... não, quer dizer, a decisão seria a mesma, assim. Deixa eu ver aqui. Nesse caso aqui a gente decidiu que a gente vai parar, né? Não, então a gente tem que precisa calcular o novo valor de Z. Então olha só, eu vou copiar isso daqui. Tá. Então agora a gente quer esse valor de alfa aqui, agora você quer como sendo 0,01. Então nesse caso a gente vai fazer as mesmas contas que a gente fez aqui. Você vai repetir isso aqui tudo, ó. Só que você vai botar o 0,01 aqui. Então você vai ter isso daqui. Só que aqui você vai ter 0,01. E aí você tem que procurar esse 0,01 na tabela. Oi? Então, está dizendo que esse valor Z menos 8 sobre 0,4 tem que ser igual a menos 1,28? Beleza. Não, eu acho que não é isso, não. Não faz sentido ser isso, não. Vai precisar ser um valor menor do que isso, sabe? Menos 2,33? Isso. Tá, 97, né? 97. Eu acho que eu tinha falado errado ali, mas 1,64. 2,83. Então, resolvendo para Z aí. Menos 2,33 multiplicado por 0,4 somado com 8. E vamos obter o Z igual a 7,068. Então, nesse caso, se eu usar o alfa igual a 0,01,
a nossa região crítica vai passar a ser de menos infinito até 7,068. E aí, nesse caso, o 7,2 lá nosso, ele não vai pertencer a essa região crítica. Então, aqui a gente achou que ele pertencia, mas se o alfa for igual a 0,01, então nós vamos concluir que o x barra não pertence à região crítica. E, portanto, a empresa vai continuar produzindo. Então, com alfa igual a 0,05, a empresa encerrou a produção. Com alfa igual a 0,01, a empresa vai continuar a produção. Meio que usando alfa igual a 0,01, o valor da média amostral teria que ser menor ou igual a esse valor aqui para poder a gente cortar a produção. Observa que o alfa é a probabilidade de você encerrar a produção. O alfa é probabilidade de encerrar a produção erroneamente. Então, assim, se você quiser, por acaso, nesse caso, né, quando que você iria escolher alfa menor ou maior? Tipo assim, digamos que você não quer correr o risco de encerrar a produção, sendo que, na verdade, você deveria continuar produzindo. Então, você quer diminuir esse risco. Aí, nesse caso, você pega um alfa um pouco menor. Agora, se você quer, tipo assim, você quer minimizar a possibilidade de continuar produzindo, sendo que o consumo está sendo menor do que 8 quilos mensal, então, nesse caso, você teria que pegar um alfa maior. Alguma dúvida? Querem fazer mais alguma ou estão satisfeitos? Deixa eu ver aqui a 4, o que é? Então, vamos lá. A Associação dos Proprietários de Indústria Metalúrgica está muito preocupada com o tempo perdido com acidentes de trabalho, cuja média, nos últimos tempos, tem sido na ordem de 60 horas por homem, por ano, e desvio padrão de 20 horas por homem. Tentou-se um programa de prevenção de acidentes, após o qual foi tomada uma amostra de 9 indústrias e medido o número de horas por homens perdidas por acidente,
que foi de 50 horas. Você diria, no nível de 5%, que há evidências de melhoria? Então, vamos lá. Início de conversa. Quem é a sua hipótese nula? Não há melhoria. Ou seja, então, eu vou colocar aqui a média igual a 60, mas assim, nesse caso, não faz, o que faz mais sentido é você considerar a média maior ou igual do que 60 e fazer um teste unilateral, sabe? Porque, tipo assim, você quer verificar se houve melhoria. Pode ter o caso também da média ter até mesmo aumentado, ter ido para 70 horas, por exemplo. Então, nesse caso, é um caso que você não está interessado nesse caso. Você só quer saber se houve melhoria. E as horas piorar iria contra isso. Então, nesse caso, vocês concordam que faz mais sentido eu fazer um teste unilateral? Certo? Então você quer verificar se a média diminuiu. Então o H1 aqui seria Se a média for maior que 60, então a gente vai concluir que não há melhoria. isso, E se for menor, que houve melhoria. isso. Beleza. Por que que é importante a gente fazer essa discussão aqui? Porque como eu falei, né, se por um acaso eu for considerar que a média é igual, aí aqui nesse caso, esse houve melhoria, tipo assim, se eu considerar que isso aqui é igual, eu teria que incluir aqui no meu H1 a situação onde houve piora. Então, assim, se eu fizer o Mi igual a 60, eu teria que fazer H1 houve melhoria ou houve piora. Mas eu não estou interessado em saber se houve piora, estou interessado em saber apenas se houve melhoria. Por isso, eu vou considerar aqui maior ou igual do que 60. Ficou claro sobre isso? Então tá, então eu tenho vou ter uma normal, com média 60, e eu vou querer que essa área daqui seja igual a 0,05. Então a gente tem que o desvio padrão aqui é igual a 20. Então beleza, então agora eu tenho que descobrir qual é o Zzinho aqui. Então eu vou fazer... Primeiro, a gente tem que... O x barra... E seria 60. Ele fala que a média dos últimos tempos tem sido 60 horas por ano. É porque... Ah, tá. Esse ano a gente tem a média. Nossa, não, é o que eu queria saber, tipo assim... O tamanho da amostra. Então, aqui no caso, o tamanho da amostra, eu acho que seria 9, né? É porque eu tava pensando assim, né, que tipo assim, eu deveria ter a quantidade de homens que foi feito, mas só que aqui ele fala somente indústria, então a gente tem que considerar a amostra como sendo a quantidade de indústria. A ideia não é verificar o número de acidentes por pessoa, né? Mas por indústria. Aham, Porque se uma pessoa só se acidenta, ele pode ser uma, duas, ou, sei lá, 20. Mas o tempo perdido ali por pessoa por causa do acidente é o mesmo, para a indústria toda. Mas com uma área um pouco mais delicada. Uhum.
seja, não importa a número de pessoas que você acidenta nesse sentido. É verdade. Faz sentido. É, Então tá, então aqui a sua amostra tem tamanho 9. Então o x barra, ele tem uma distribuição normal. A gente vai assumir... a gente quer calcular esse z aqui, né? Então você vai assumir como verdade que o x barra tem média 60 e desvio padrão, ou melhor, a variância vai ser 20 ao quadrado sobre 9. Então você quer a probabilidade de x barra, você quer que a probabilidade de x barra ser menor do que esse zzinho seja igual a 0,05, que é o nível que ele quer, nível de confiança. Então a gente faz a normalização, probabilidade de uma variável aleatória normal padrão ser menor do que zzinho menos a média, que é 60, dividido pelo desvio padrão, que é a raiz disso daqui, que vai dar 20 sobre 3. A gente quer que isso aqui seja igual a 0,05. Bom, a gente já... O 0,05 é o mesmo da questão anterior. É menos 164. Então, você quer que isso daqui seja igual a menos 164. Zzinho menos 60 sobre 20 sobre 3 tem que ser igual a menos 164. Então, você tem menos 1,64 vezes 20 dividido por 3 mais 60 é igual a... Então, Z é igual a 49,07 aproximadamente. Então, ou seja, a sua região crítica seria igual a menos infinito até 49,07. Então, ou seja, para poder eu rejeitar H0, que é, ou seja, para poder eu dizer que houve melhoria, a minha média teria que ter sido menor ou igual a isso daqui, ó. Mas sendo que a média deu quanto? Deu 50. Então, nesse caso, a gente vai dizer que não houve melhoria, ou seja, não há evidências para podermos concluir que houve melhoria. Isso utilizando o nível de significância de 5%. Beleza? Então, encerramos por hoje. E quinta-feira, a prova.